ver como se procede a atividade de justificar preço nas contratações realizadas pela administração pública. Estatais e Sistema S também se servem desses conceitos nas situações de contratação por inexigibilidade de licitação. Pois bem, nós podemos dizer que há uma distinção muito importante entre a atividade de pesquisa de preços que nós realizamos para dar subsídio de planejamento econômico nas contratações por via do procedimento licitatório, em relação à parte de investigação de mercado nas contratações diretas. Essa distinção é bastante interessante e influencia bastante também o comportamento que o agente público deve ter sobre ele. Para formar um procedimento licitatório, a pesquisa de preço, a pesquisa de mercado, nem gosto de usar pesquisa, eu uso a expressão análise de mercado, que é uma expressão inclusive utilizada inicialmente pelo CNJ. Ela é um procedimento autônomo e antecedente em relação à fase de seleção do fornecedor, em relação ao processo de escolha do executor. Eu primeiro realizo a investigação de mercado, eu configuro o preço de mercado e somente após, com a realização do torneio licitatório, é que eu vou ter o processo de escolha do fornecedor. Nas contratações diretas, essa autonomia desaparece. Na dispensa de licitação, o processo de investigação de mercado é concomitante ao processo de escolha do executor. Na medida em que eu vou consultando quem se interessa em vender seu produto ou serviço para a administração, eu também já estou formando o meu juízo de valor em relação à proposta que será alvo da contratação. Eu vou recebendo as propostas, nesse caso eu preciso das cotações dos interessados e, como se trata de já antecipando, de uma dispensa de licitação, a escolha deve sempre recair naquele que ofertar o menor preço. Então, nesse caso em que eu vou já recebendo as propostas, eu já estou no processo de escolha. Mas na contratação direta por inexigibilidade de licitação, a investigação de mercado é posterior à escolha. Eu já escolhi quem vai ser o executor. Depois que eu escolho o executor, é que eu parto para o mercado, de modo a verificar se o preço que ele está me propondo é um preço que se entenda como adequado, como razoável. Muito bem. Então, nesse contexto, nós vamos verificar que o valor da contratação não é o ponto de escolha do executor. Ele já foi escolhido por outras razões. Ele foi escolhido ou porque ele é o exclusivo, então não tem outro para escolher, ou ele foi escolhido em razão de um atributo que traz a percepção ao agente competente, à autoridade superior, de que ele é o mais adequado à plena satisfação do objeto, que é o caso da escolha do notório especialista. Então, somente após eu realizar a escolha, isto é, eu já estou certo de quem eu quero contratar, é que nós vamos investigar o mercado para concluir a composição da instrução do processo. Também é importante, dentro desse aspecto, antes de avançarmos com maior profundidade, entendermos o que é preço de mercado. O mercado é um comportamento, preço de mercado é o comportamento que é havido entre as empresas e profissionais do ramo pertinente ao objeto que eu estou contratando. Então é uma curva de precificação, preço de mercado, portanto, é a curva de precificação. Uma curva que tem um ponto inicial e um ponto final. Então eu tenho preço mais baixo, e aí eu tenho o comportamento dos demais, e aí até eu chegar num preço mais alto daqueles que eu encontrei.
Quando nós realizamos licitação pública, na investigação de mercado, que dá aso ao comprometimento da despesa, nós temos, inclusive hoje, conta-se com a instrução normativa agora atualizada 73 de 2020, um procedimento de escolher como um valor referencial, ou seja, um valor que serve de base para a administração se preparar para a despesa que irá realizar, o valor médio de mercado, isto é, o ponto central da curva do comportamento do mercado em relação àquele objeto. E por que o fazemos pela média? A norma que citei também permite que se faça pela mediana. Pessoalmente, eu não gosto muito de usar a mediana, acho que a média ela é mais fiel. E por que nós usamos a média? Porque a média, como nós estamos fazendo uma estimativa de gasto, quem faz uma estimativa de gasto não pode fazer uma estimativa que seja irreal, sob pena de inviabilizar a contratação. Houve casos em que eu julguei licitações, houve um caso em especial, alguns anos atrás, em que eu julguei uma licitação cujo valor no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o valor de referência, o valor estimado da contratação, se colocou à época, 20 milhões de reais. Eu estou falando aí em 2005 ou 2006. Então, se 20 milhões de reais hoje é muito dinheiro, imagina naquela época. 20 milhões de reais. E foi um processo demorado, ficou muito tempo na fase interna. Então. Bem, no dia da licitação, foi um pregão presencial, era um objeto na área de TI, o objeto foi adjudicado, não houve recurso na sessão, muito embora a sessão tenha sido bastante movimentada. Naquela sessão, eu lembro que foi meu recorde de lances. Nós recebemos, em pregão presencial, nós recebemos 347 lances. Foi bem demorado. Adjudicamos o objeto por 11 milhões e meio. 8 milhões e meio de reais ficaram parados no orçamento durante um período em que o processo licitatório ainda não estava resolvido, ou seja, desde a investigação de mercado até a conclusão da sua realização, ou seja, até a homologação. E como isso se aproximava do exercício financeiro, do fim do exercício financeiro, 8 milhões e meio de reais não puderam ser gastos, porque não havia mais tempo de realizar procedimentos licitatórios com verba daquele ano, com verba do orçamento daquele ano. Então, você projetar um valor fora da realidade pode causar prejuízos importantes para a administração. O contrário também. Se eu fixar um valor de mercado, um valor referencial muito baixo, por exemplo, próximo da ponta inicial do nosso gráfico, há uma tendência de inviabilizar a contratação. Por isso que se coloca como valor de referência o valor médio de mercado. O valor médio é aquele em que eu tenho a maior probabilidade, as maiores chances de realizar a despesa dentro daquele valor. Como a administração pode, inclusive, fixar preço máximo, pode eleger esse preço médio como sendo o preço máximo, o que força um pouco o mercado a flexibilizar as suas propostas e comprar para baixo, garantindo que a administração não seja surpreendida com uma precificação muito elevada. Quando nós vamos à contratação por inexigibilidade de licitação, quando a norma fala em justificativa de preço, ela não nos dá parâmetro. Ela não fala que é a média, que é o mais baixo, que é o mais alto. E nem poderia fazê-lo, repito, porque eu já escolhi o executor. Eu não estou escolhendo pelo preço. Eu apenas pretendo saber se o preço dele, e aí entram as duas funções precípuas da justificativa de preço na inexigibilidade de licitação. Em primeiro lugar, verificar se a despesa é razoável. Então, eu justifico a razoabilidade da despesa. Lembrando que razoabilidade, princípio da razoabilidade, é o dever do agente adotar a solução ótima, isto é,
para a administração, dentre as alternativas disponíveis, em sede de escolha discricionária, utilizar aquela que mais representa benefícios para a administração. Então, o primeiro ponto é, vamos ver o preço do executor frente ao mercado para verificar se a despesa é razoável, ou seja, se os benefícios da contratação compensam os valores que serão nele despendidos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, considerando que nós estamos falando de uma contratação por adjudicação direta, por uma escolha discricionária, muitas vezes, no caso da contratação de serviços singulares, um notório especialista é escolhido de forma absolutamente discricionária, como já vimos a exaustão. Verificar se a moralidade na precificação, ou seja, se o executor pratica preços de mercado, daqueles que poderiam ser considerados como adequados ao mercado, não se locupletando de valores que não seriam vistos caso ele tivesse que se submeter a um torneio licitatório, ou seja, confrontar a sua proposta com propostas dos demais. Essas são as duas funções básicas, os dois objetivos a serem perseguidos com a justificativa de preços. Ponto. Então eu quero apenas ver, eu não estou aqui preocupado em verificar se o executor que eu escolhi, ele tem o preço mais baixo, ou se ele está próximo à média, ele pode ser até a ponta final da curva. Porque todos aqueles preços que foram coletados, eles compõem o comportamento de mercado. Apenas nós vamos, e mais adiante a gente verifica isso, consideraríamos o preço fora da curva normal de mercado se ele destoasse de forma muito grosseira. Agora, é muito importante que a gente tenha pela frente o seguinte: se nós estamos falando de contratação de um serviço singular, isto é um serviço executado de forma predominantemente intelectual, cujo resultado da execução eu não consigo antecipar sem que o executor entregue o produto em minhas mãos, a precificação, isso ocorre no âmbito público e no âmbito privado também. A precificação de serviços profissionais, de honorários profissionais, ela não segue uma curva linear. Ela não sobe de maneira, vamos dizer, o comportamento é muito heterogêneo. Se eu falo em pesquisar preço de um equipamento, eu vou encontrar equipamento com as mesmas características, eu vou encontrar R$ 1.500, vou encontrar outro de 1.700, outro de 1.800, outro de 1.850. Pode ser até que eu chegue a um equipamento de 3.000, mas ele caminha de forma proporcional. Na precificação de serviços profissionais, esse número pode pular muito. Um profissional pode cobrar hora homem, e falando de profissionais com a mesma qualificação. Um profissional pode cobrar hora homem de R$400, o outro cobrar 200, quer dizer, metade, e o outro cobrar 1.000. Isso pode ocorrer. Por isso, o ideal é que eu tenha o maior número de dados possível para fazer essa análise de mercado mais precisa possível. Pois bem, há vamos dizer, uma lenda urbana, eu vou dizer assim, em que a contratação por inexigibilidade de licitação será, e eu já vou ler aqui a IN 73 nesse aspecto, deve ser confrontado o preço de mercado com base nos próprios preços praticados pelo executor escolhido pela administração anteriores ao contrato que está por se celebrar. Pois bem, essa lenda urbana surgiu a partir de um julgado antigo do Tribunal de Contas da União que, avaliando a regularidade de contas de um órgão, identificou a ausência de justificativa de preço numa aquisição de um produto por exclusividade
absoluta. Pois bem, e aí na oportunidade, a Corte Federal de Contas consignou o entendimento, e aí veio se acompanhando, de que na inexigibilidade de licitação para fornecimento de bens, leia-se também em contratação de serviços, a justificativa de preço pode ser feita por meio de contratos do executor, do vendedor, com outros órgãos públicos ou empresas privadas, de objeto idêntico ou semelhante, anteriores ao da contratação. Pois bem, aí a administração passou a formular preço, formar a justificativa de preço em todas as circunstâncias de inexigibilidade de licitação dessa forma. E essa forma é uma forma adequada para um caso específico. Então vamos lá. Se nós estamos falando, num primeiro momento, em inexigibilidade de licitação, vamos ver o que diz agora a IN 73 de 2020, que veio atualizar a 05 de 2014. A IN 05 de 2014 trouxe pela primeira vez um ordenamento jurídico de contratações governamentais, uma norma que fixava e orientava procedimentos de pesquisa de preço e análise de mercado, mas não tratou dessa atividade nas contratações sem licitação, e agora veio fazê-lo. É o artigo 7º da IN 73 de 2020. E ele é defeituoso. Olha o que diz o artigo 7º. Os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida justificativa de que o preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo mercado, em especial por meio de... Aí ele vem com os parâmetros de precificação. Documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos comercializados pela futura contratada, emitidos no período de até 1 ano anterior à data da autorização da inexigibilidade pela autoridade competente. 2. Tabelas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo data e hora de acesso. Poderão ser utilizados outros, parágrafo 1º, outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que trata o caput pode ser realizada com objeto da mesma natureza. Caso a justificativa de preço aponte para a possibilidade de competição no mercado, vedada está a inexigibilidade. Isso aqui é óbvio, né? O disposto nesse artigo aplica-se no que couber às hipóteses de dispensa de licitação, em especial as previstas nos incisos, e aí ele arrola ali alguns incisos. Então, mais uma vez, assim como a IN 05 de 2017, essa 73 de 2020 ficou em consulta pública um tempão. Dava tempo suficiente, inclusive, de ler o livro do professor Luiz Cláudio Chaves, que trata desse assunto no capítulo concernente à inexigibilidade de licitação. Ele trata, lá no caput do artigo 7º, todos os casos de inexigibilidade como se todos fossem iguais. E não é verdade. Vamos lá. Se vamos falar de inexigibilidade de licitação para a contratação de objeto fornecido ou prestado em caráter de exclusividade, sabemos já que a exclusividade ela tem 2 espécies. Pode haver a exclusividade absoluta e pode haver a exclusividade relativa. Na absoluta eu só tenho um executor e na relativa eu tenho mais executores, mas pontualmente, circunstancialmente, só um tem autorização comercial para realizar a venda para mim.
Então, vamos pensar aqui. São os casos de exclusividade territorial, então quem vende no Rio de Janeiro não vende em São Paulo. Quem for comprar no Rio de Janeiro tem que comprar daquele cara lá do Rio de Janeiro. Quem for comprar em São Paulo não vai comprar do cara do Rio de Janeiro porque ele não tem autorização para vender naquela praça. E também, como vimos em lição anterior, pode haver casos de exclusividade pontual destinado ao local, cliente específico e transitória, como foi o exemplo que demos do laboratório farmacêutico, que concedeu a um distribuidor uma exclusividade por 90 dias, então ela é transitória, para fazer uma determinada venda para um cliente específico, a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. E o Tribunal de Contas da União considerou correto, com decisão com a qual concordo integralmente, porque se trata de uma liberalidade da Constituição Federal, o princípio da livre iniciativa. Pois bem, no primeiro caso, na exclusividade absoluta, vamos fazer a justificativa de preço que envolve investigar o mercado. Na inexigibilidade por exclusividade de fornecimento ou de prestação de serviço, quando a exclusividade é absoluta, ao irmos ao mercado investigar o comportamento do mercado, se a exclusividade é absoluta, quem é o mercado? Aquele único cara. Então é lógico, é evidente que para investigar preço de mercado, eu só vou ter uma fonte de consulta direta, o próprio executor, porque não tem outro que venda. Por isso o Tribunal de Contas da União, há anos atrás, já afirmava esse entendimento que nestes casos, a justificativa de preço, ele diz, pode ser feita, mas não tem como ser feito de outro modo, se não for investigando os preços do próprio executor, pois ele é o único integrante do mercado. Até aí, nenhum problema. Mas, depois eu retomo a esse ponto, mas e nos casos de inexigibilidade por exclusividade relativa? Vamos pensar no caso lá do laboratório farmacêutico, que deu uma exclusividade apenas por 90 dias. O objeto passou 90 dias, é licitável. O mercado é plural. Muitos vendem, apesar de ser uma exclusividade. Não faria sentido algum o órgão público se centrar apenas e tão somente nos preços praticados por aquele distribuidor que recebeu a exclusividade transitória. Porque eu tenho mercado. Vários outros distribuidores vendem. E na exclusividade territorial, tem outros que vendem. Eu tenho que consultar todos os seus pares, os órgãos públicos que contrataram com os outros. As fontes de consulta são as mesmas. Eu só não consigo realizar a licitação por conta de um bloqueio de ordem comercial que impede a competição em relação àquele objeto, comandada pelo detentor dos direitos de comercialização e distribuição. No mais, na exclusividade relativa, há pluralidade de mercado. E, portanto, não há impedimento algum e se torna mesmo impertinente centrar a justificativa de preços nesses casos de exclusividade relativa apenas no preço do escolhido, do exclusivo. Tenho que investigar todos, lembrando do dever que nós temos frente ao caput do artigo 37 da Constituição Federal, o dever de eficiência. Então, vamos consignar este resumo. Quando a exclusividade for absoluta, a comprovação só pode ser realizada com base em contratos do próprio executor, por ser ele o único componente do mercado. Não é vedado ao executor praticar preços diferenciados em relação ao que vinha sendo praticado, devendo, nestes casos, se estiver acima de contratos anteriores, justificar a majoração. Não é porque o sujeito praticou um preço anterior que ele está vinculado a continuar mantendo aquele preço. Agora, naturalmente, a majoração ela tem que ser justificada. 3. Quando a exclusividade for relativa,
Por existir pluralidade no mercado, então o mercado é plural, a comprovação deve ser feita com base nos preços praticados pelos demais executores existentes, mesmo que estes estejam impedidos de prestar o serviço.